Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique do canal Dio é Vitino. Hoje, 28º dia da Quaresma, nosso encontro para meditar a palavra, meditar as leituras do Ofício das Leituras, na realidade a segunda leitura do Ofício das Leituras. Ontem, que era o dia 27, na segunda-feira, não consegui gravar um vídeo porque tive várias coisas de família, não deu tempo mesmo, não consegui me organizar. E hoje, retomando o caminho, a leitura é dos Sermões de São Leão Magno, um Papa do V século da Igreja. O título desse sermão se chama O Bem da Caridade e vai citar alguns trechos da Bíblia, principalmente aquele da primeira carta de São João, quando fala que Deus é amor. Tinha aquela grande frase, né? Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Então, o conhecimento de Deus passa da nossa experiência, uma experiência pessoal nossa com o amor. É impossível conhecer a Deus se nós não amamos. A nossa experiência de proximidade, para dizer realmente eu conheço a Deus, é porque eu consigo me abrir ao amor. Eu consigo deixar eu mesmo para pensar no outro. Porque o amor tem essa experiência que é abandonar nosso egoísmo, não pensar somente em nós mesmos e olhar para fora, olhar para o lado, olhar para os outros, né? A gente, como católico, né, tem um grande dom que é ter, por exemplo, um pai espiritual, né, uma mãe espiritual. Alguém que possa nos acompanhar também no caminho, alguém que nos ajudou na nossa conversão, que nos ajuda na nossa conversão, alguém que a gente pode nos aconselhar, que seja o nosso pároco, que seja um amigo mais velho, uma amiga mais velha, né, na caminhada, enfim. Mas muitas das vezes, eu conheço pessoas, e isso também acontece comigo, muitas vezes você não consegue encontrar aquela pessoa em que você pode confiar a tua intimidade, o teu coração, para poder se abrir, para poder falar. Estou falando além da confissão. A confissão é uma coisa, a direção espiritual é uma outra questão. E aí a gente se coloca um monte de problema, porque muitas vezes os horários daquela pessoa não é disponível, eu fico muito tempo sem poder falar com ela. E a gente se esquece de uma coisa, ou melhor, muitas vezes a gente não sabe disso, e eu gostaria de partilhar com vocês, que os santos, os escritos dos santos, é uma direção espiritual, é uma grande direção espiritual, porque se eu me abro, assim como a Sagrada Escritura, né? Se a gente for pensar, a Sagrada Escritura é o nosso grande guia, é o nosso grande diretor espiritual. Porque ali, se eu me abro ao Espírito, se me abro ao Espírito Santo e permito que a palavra de Deus seja a luz para os meus caminhos, seja uma lâmpada para os meus pés, assim como fala o Salmo, eu começo a me assemelhar ao Senhor. Porque a direção espiritual nada mais é que nos ajudar a discernir a vontade de Deus e colocá-la em prática. Se eu começo a ler a Sagrada Escritura, a escutar, por exemplo, como essa leitura de São Leão Magno, se você lê toda essa leitura, tu vê aquilo que ele está dizendo, para o fiel: examine-se a si mesmo cada um dos fiéis e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos de seu coração. O diretor espiritual não te diz o que você tem que fazer. O diretor espiritual, junto contigo, te ajuda a compreender o caminho. Olha o que está dizendo o Leão Magno. Examine. Examine o mais íntimo dos teus sentimentos. Olha para ti. Compreende o porquê que você está fazendo essas coisas. Os teus reais sentimentos. O porquê que você está agindo dessa forma. O porquê que você não consegue dizer a verdade. Por que você sempre fala uma meia verdade? Por que você não vive na verdade?
Por que você esconde dos outros aquilo que realmente você é? Por que você não quer aparecer para os outros como realmente você é? E aí você vai fazendo um caminho. Por que eu sempre dou desculpa e não assumo que eu sou preguiçoso? Que eu poderia fazer um esforço a mais? Por que eu me fecho à ajuda com os pobres? E sempre dou desculpa, mas isso é uma questão dos socialistas, dos comunistas e etc, para falar de pobre. Não, isso é uma questão bíblica. Eles se ocuparam desse discurso e deturparam o discurso. O discurso, aquele de amar os pobres, é a base de toda a Sagrada Escritura. Fala sempre disso. A gente, do começo ao fim da Escritura, vai falar sobre isso. Tem um grande versículo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, se eu não me engano, que vai falar que Jesus, São Paulo fala assim, vejam a grande bondade do Senhor. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Ele nos enriquece com a sua pobreza. Ele se dá todo. Porque nós somos pobres, os pobres pecadores. Nós precisamos da graça, nós precisamos de uma ajuda. E aí, São Leão Magno, ele vai estar falando dessa experiência. Ele fala assim, para não ter medo de dar alguma coisa a uma outra pessoa, ele vai falar assim, não temamos que essas despesas, né, dar alguma coisa a alguém, diminuam nossos recursos. Porque a benevolência é uma grande riqueza e não podem faltar meios para a generosidade, onde Cristo alimenta e é alimentado. Olha que belo isso. Em tudo isso intervém aquela mão divina que ao partir o pão o faz crescer e ao reparti-lo multiplica. Quando o Senhor nos convida a sermos misericordiosos, a sermos a sua mão que ajuda o pobre, que ajuda alguém, ele está dizendo, a mesma caridade que está movendo você a fazer algo, ela alcança aquele que está recebendo. E a mesma benevolência, a mesma providência com que está saindo da tua mão para ir para aquela outra pessoa, se multiplicará aquilo que você está ajudando. Faz a experiência de poder ajudar outras pessoas, de poder dar do teu tempo, de poder dar também dos teus recursos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Se a gente for pegar o Evangelho, só para se recordar daquela experiência quando Jesus está no templo, e aí ele vê as pessoas que colocam o dinheiro ali no templo, que trazem o dinheiro no templo para ajudar o templo. Tem aqueles que vêm com um monte de dinheiro e aparecem para os outros. Os ricos que colocam o dinheiro. Esse é grande. Aí vem uma viúva com uma única moeda e coloca aquela moedinha ali. A única moeda. Aí Jesus pergunta, quem que deu mais? E logo ele responde, a viúva que deu muito mais do que aquele que... Se a gente for olhar pro dinheiro, o dinheiro daquele é muito superior. Mas a viúva que só tinha aquilo e deu aquilo, ela deu muito mais do que o rico que deu daquilo que estava sobrando. Ela tirou do dela para ajudar. Então, a caridade, a esmola, a ajuda a uma outra pessoa é também tirar do nosso para poder ajudar uma outra pessoa. Não é simplesmente uma pessoa que é muito rica e que pega um pequeno percentual daquilo que ganha e diz, isso que não vai me fazer falta, eu ajudo uma outra pessoa. Não, ainda bem que existem essas pessoas que também ajudam, porque Deus se ocupa dessa forma de ajuda para poder ajudar outras pessoas. É um grande mistério isso, né? Mas eu falo de pessoalmente, uma coisa pessoal. A gente fazer essa experiência, ela nos enriquece, porque ali a providência vem até nós e a gente começa a ver que eu saí de mim mesmo para ajudar uma pessoa e Deus vem e multiplica aquilo que eu tenho.
é uma experiência maravilhosa. E não tem como explicar isso teoricamente se você e eu, se a gente não vive isso na nossa vida prática. A experiência da providência não é possível explicar teoricamente. É necessário vivenciá-la a cada dia da nossa vida e observar como Deus vai fazendo as coisas. E a gente só tem que dar o nosso passo e se maravilhar daquilo que Ele vai fazendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, mande o seu Espírito para que o nosso coração se abra realmente à caridade, ao amor ao próximo, porque é dessa forma que, aos poucos, nós vamos nos aproximando do conhecimento de Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Te convido sempre a se inscrever no canal, a deixar o teu like, a fazer o teu comentário, a compartilhar o vídeo. E a gente vai, aos poucos, crescendo aqui no YouTube também. Um grande abraço e até a próxima.